Bom dia a todos. Vamos iniciar, portanto, a oitiva. Só lembrando, senhores, foi encaminhado um ofício do senhor Maurício Porto sobre as perícias judiciais e alegações do senhor Rogério Medina. É um ofício encaminhado para ele, encaminhado para nós. Tem algumas citações aqui que ele mandou anexar no processo, então está à disposição da comissão. Lembrando também aos senhores que está conosco aqui a listagem das áreas da prefeitura com possibilidade de cessões e doações que foram solicitadas também. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Ricardo Chama aqui. Doutor, não sei se o senhor tem conhecimento, nós estamos neste momento tratando sobre o precatório ali da região do Gasparini, o precatório de 15 bilhões. Eu gostaria inicialmente, como o senhor já está qualificado na relação a SEI, se o senhor gostaria de fazer alguma exposição inicial, em que momento o senhor participou desse processo, está à disposição o senhor fazer qualquer explanação nesse momento. Esse processo, bom dia a todos, esse processo ele é de 2011, se eu não me lembro, antes de eu ir para a Procuradoria-Geral. Eu era diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. O que eu me lembro dele é que eu fiz uma contestação a respeito desse caso. É o que eu me lembro. O único ato que eu pratiquei foi uma contestação, que eu me lembro. Vereador Roger Barudi. Bom dia, Dr. Ricardo Chama. Nós tivemos aqui várias pessoas, né, peritos, procuradores, e foi falado em relação à contestação realizada pelo senhor. E um dos questionamentos por parte dessa comissão foi se faltou, no seu entendimento, se faltaram na defesa alguns requisitos relevantes, como linhão, a área de preservação do Estado. E a gente gostaria de saber se isso fez diferença ou não, até porque foi dito por outros procuradores que a mesma linha de defesa dessa contestação teve êxito em outros processos. Então, gostaria de saber. Eu vou responder em duas frentes, tá? A primeira é explicando como funciona. Quando chega um processo judicial na prefeitura, a primeira coisa que a gente faz após nós sermos intimados é mandar o processo para a CEPLAN. A CEPLAN que vai informar a área. O que caberia a CEPLAN fazer e que ela não faz? É ir até a área e informar para o jurídico o que tem na área. Então, por exemplo, é a CEPLAN que é detentora dos mapas de perímetro urbano. Então, muito se tem falado, que eu vi pela imprensa, que não foi alegada a área rural. Bom, a área rural não foi mencionada no processo inteiro, porque não houve essa informação, nem pelo perito foi alegado. Se você pegar o laudo do perito, você vai olhar que lá está em área urbana, ou seja, até o perito se equivocou. Não foi mencionado pelo GAI que a área urbana era rural, não foi mencionado pela CEPLAN que a área era rural, não foi mencionado pela CEPLAN que lá tinha linhão, não foi mencionado pela CEPLAN que lá tinha uma reserva, uma limitação do Estado. O que veio da CEPLAN, na época que eu me lembro, não sei se consta dos autos, e que veio é que lá era uma APA, é a única informação que nós tínhamos. A partir do momento que você pega e manda esse processo, e que ela vem com falhas de informação, você vai fazer uma linha de defesa com o que você tem. Você não tem como criar alguns fatos se você não sabe. Então, você vai depor a respeito daquilo que você tem de informação. A única informação que eu tinha era que ela era APA. Se ela é uma APA, é uma limitação ambiental, pela doutrina completamente majoritária, ela é uma limitação administrativa. Então, a gente apresenta esse ponto que na defesa, porque a contestação, além de ela ter uma informação
que vem da CEPLAN, a contestação é um ato mínimo, na verdade, em relação a todo o processo. E eu falo que é mínimo aqui por quê? Porque hoje o município teve uma experiência até recente em que o tribunal mandou anular toda a perícia, que é o caso do Pinheirinho. Então, veja, em fase de apelação, você consegue também anular uma perícia. Então, veja, então recebemos o processo, vai para a informação, a CEPLAN não informa nada, ela informa só que existe uma limitação administrativa, e você constrói a sua defesa naquela informação que você tem. Foi construída a defesa de quê? É majoritário e o entendimento majoritário do STJ, que, em se tratando de uma limitação administrativa ambiental, você entra com uma defesa de limitação administrativa. Então, a nossa defesa da Prefeitura em todos os processos, ela está adequada. O que ocorre é que você tem entendimentos jurídicos da juíza aqui em Bauru, eu não sei se são ambas juízas entendem que trata-se, quando há um esvaziamento econômico, depende da perícia apontar ou não, vai para a desapropriação. E algumas câmaras do tribunal entendem que é desapropriação, outras entendem que é limitação. Mas o STJ, ele é unânime em falar que quando você tem uma limitação ambiental, você parte para essa defesa. Essa defesa, ela somente apontou isso, que não houve apossamento, que era uma prescrição, porque a lei ambiental era de 2000, se eu não me engano, a limitação administrativa. Ela também abrangeu que, se caso a juíza entendesse que era uma desapropriação, que aí a gente definiu as datas para incidir juros moratórios. Naquele momento não tinha outra defesa a ser feita. A partir do momento que você tem o laudo, é o que eu falei da outra reunião, a partir do momento que você tem o laudo, você vai contestar. Você tem a oportunidade de ter feito uma avaliação. Só completando o que eu estou falando, quando você tem a fixação da data da perícia, nós da Prefeitura, não sei se foi feito nesse processo, porque eu já não estava mais atuando nele, nós encaminhamos o processo novamente para a CEPLAN, para ela conhecer a data da perícia, para ela fixar perguntas e questionamentos da perícia. Então, o servidor público é obrigado a ir lá no dia e fazer essa vistoria junto com o perito. Tanto que você pegar esse laudo da LCN, você vai ver que no dia da perícia estava presente o assistente técnico da autora, mas não estava presente o assistente técnico da Prefeitura. Então, veja, você recebe para você fazer os seus quesitos, não é feito quesito sobre fatores depreciativos do linhão, não foi feito no quesitos a existência se área rural ou não, não foi feito o quesitos se aquele impedimento ambiental do Estado já era um empecilho para fazer. Então, essa falta de comunicação técnica, que daria um suporte para os procuradores, para fazer essa contestação, essa falta de informação, você acha que se tivesse ocorrido todas essas informações técnicas, esse acompanhamento em loco, juntamente com os peritos, sim, a defesa poderia ter êxito? Sim, porque o que acontece? Quando você tem uma informação, por exemplo, marcou a perícia, eu acho que faltou na CEPLAN, realmente no meu entender, meu simples entender, eu acho que faltou na CEPLAN você encarar o processo realmente como eles teriam o valor da indenização. Por quê? Quando você recebe já uma ação para você rebater que teria uma indenização, porque a indenização vai ocorrer. Havendo a limitação administrativa, o município vai pagar a indenização, seja qual o valor for. Se vai ser por 30% por uma limitação do metro quadrado, ou por integral, que vai ser uma desapropriação. A indenização vai ocorrer. O que vai ocorrer é o valor que vai ser pago. A partir do momento que você edita uma lei ambiental que restringe o uso do direito de propriedade da Constituição, indenizar você vai. Não tem como você falar que não vai indenizar. Não existe a pessoa falar, salvo se fosse reconhecida a prescrição, como a gente alegou na contestação. Aí você não indeniza. Mas, normalmente, a regra é, se a pessoa entra no prazo correto, a gente vai indenizar. O que acontece? A CEPLAN, ela não vai vistoriar a área no momento de que recebe a citação. Se ela tivesse vistoriado a área, analisado os seus mapas, analisado o linhão que tinha, a questão do decreto que tinha estadual, e ela tivesse nos informado, a defesa poderia ter sido outra, realmente.
E mais, olha só a falha da defesa do município, que não é da contestação. No momento em que marca-se a perícia, você não vai olhar a área, porque se você vai no local e olha que tem linhão, a hora que o perito coloca o valor lá, R$40 o metro, você fala, peraí, mas eu tenho um fator desvalorizante. Eu tenho um laudo aqui que é menor, aqui, ó, que vai abaixar. E não foi feito isso também. Então, veja, eu acho que faltou realmente, no meu entender, não do jurídico. Nós pedimos, eu vi também a matéria no jornal, se me permitem, que faltava, a gente sempre teve problemas com a CEPLAN. Nós sempre pedimos um engenheiro ali, como hoje tem do cartório. Antigamente, nós que íamos no cartório. Hoje nós temos um funcionário que faz o cartório para a gente. Mas antigamente a gente fazia o cartório também. E a gente sempre pediu um engenheiro lá no jurídico, para que esse engenheiro, quando recebesse essas iniciais, ele fosse vistoriar, ele fizesse um laudo, ele nos trouxesse esses elementos. Porque quando você cai lá na CEPLAN, foi o que eu falei na vez passada, eu tinha que tirar cópia e já fazer a defesa, esperando o que vinha, porque vinha quase no prazo, estourando para a gente apresentar a contestação. E a gente já fazia ela básica, porque a gente até sabia que o próprio CEPLAN não ia lá vistoriar a área. Então, eu acredito, voltando à sua pergunta, que se tivesse vistoriado a área na época, tivesse vistoriado os mapas, analisado os mapas, tivesse visto se essa área estava em área rural, se tivesse visto que tinha linhão, na perícia também favoreceria o município ao valor do metro quadrado ter sido bem menor. Doutor, foi colocado pela procuradora aqui, que inclusive o setor lá era onde estava a paz. O senhor era mal organizado, que agora está colocando em ordem algumas coisas lá, enfim. E chega um momento no processo que o senhor solicita o processo para resolver ele. Em que momento isso aconteceu ou não aconteceu? Procede ou não procede? Em relação a isso foi colocado. O que acontece assim, ó, todo mundo tem, inclusive, até, não era para citar aqui, mas eu vou citar, eu estou sendo acusado pelo GAECO, porque eu já puxei um processo da mesma forma. O que acontece assim, muitas vezes a pessoa não procura o procurador, ele procura o procurador-geral, porque é o procurador-geral que vai resolver. Então, normalmente, a gente solicita o processo para você saber o que está acontecendo. E muitas vezes, por nós participarmos de todas as reuniões, porque o que os procuradores não falam aqui, que ninguém queria participar de reunião nenhuma. Eu acho muito engraçado, né? O Maurício falou aqui num depoimento que eu estava assistindo, que ele nunca tinha ido no cartório. O Maurício nunca defendeu o município. Eu já fui no cartório, já fiz ações para defender o município. Depende de qual tipo de atuação você tem. Então, vamos lá. Eu que participava dos processos, eu que participava das reuniões, nenhum procurador queria. Quando eu convocava um procurador para ir em algum lugar, eles falavam, não, eu tenho muito serviço, eu não vou. Então, eu que ia, eu que tinha que tomar conhecimento do processo, eu que tinha que tomar conhecimento da reclamação da pessoa, eu que analisava, então eu puxava esses processos para verificar. No caso da LCN, eu nunca chamei esse processo, que eu não me lembro, e nunca tentei resolver ele, porque nunca fui procurado pelos advogados para resolver esse problema. Nunca. O único que eu fiz, que eu me lembro de eu ter ficado sabendo que a avaliação tinha sido equivocada, foi no caso do Floresta Urbana. Nesse da LCN, eu não me lembro. O senhor, como procurador-geral, que já exerceu, é comum, na audiência de conciliação de algum processo, o lado, no caso, a prefeitura não está presente? Normalmente, quando nós não temos interesse na conciliação, nós mandamos até uma petição, não sei se nesse caso foi mandado, mas normalmente, quando a gente não tem interesse, a gente peticiona, fala comunicando a juíza que não vai comparecer, porque nós não temos interesse na conciliação, e isso não prejudica. Esse ato não prejudicou o município em nada na sua defesa. O que prejudicou o município na sua defesa foi a falta de vistoria na área pelo poder público, dos apontamentos se era rural ou não era rural, se tinha fatores desvalorizantes como o linhão, isso que prejudicou o município, a falta de vistoria na área, a falta de, até eu falo um desleixo em relação a esse tipo de processo. Está aberto aos senhores vereadores. Vereador Natalino. Prazer, doutor, estar aqui. Prazer. Mais uma vez. Bom dia a todos, colegas vereadores, o presidente, a todos que nos acompanham. Chamas, da última vez que você esteve aqui conosco, né, a gente estava tratando sobre um outro precatório, que é a Floresta Urbana,
E esse é um outro processo. Já foi comentado aqui pelo vereador Sandro, presidente dessa comissão, nessas oitivas que foi realizado através da emenda dessa SEI, nós já tivemos abordando uma série de agentes públicos e pessoas envolvidas em todas essas tratativas. O senhor já nos adiantou praticamente de que a administração pública, em alguns setores, deixou de fazer o seu processo, né? Percebemos isso, que, de fato, foi criado o GAI. Aí que a pergunta que eu gostaria de direcionar ao senhor. Pelo que realmente nós temos ouvido, inclusive do ex-prefeito e hoje deputado Rodrigo Agostinho, o GAI foi criado no objetivo de filtrar, né, e trabalhar essas questões para que realmente, de fato, o município tenha a sua defesa. Nós percebemos que o jurídico e esse grupo criado pelo GAI, né, que é o Grupo de Análise de Empreendimento, não era para eles fazer o processo, tecnicamente, de vistoria, em loco, e não fazem. Na verdade, a articulação realmente que eles têm nos colocado aqui, não existe articulação nenhuma. Então, dentro desses dois departamentos, tanto o jurídico como realmente o técnico. Eu vou contar, me permitem, uma fofoca. O jurídico foi tirado do GAI, porque não tinha interesse em manter o jurídico lá. Essa é a verdade. No começo, eu fazia parte do CODEPAC, fazia parte do GAI, fazia parte de vários conselhos. Fomos tirados. Nós fomos excluídos do GAI. Porque o jurídico, na reunião do GAI, ele favorecia, inclusive, como favorece o CODEPAC. Quando você tem lá e você mostra que você não tem que ter prazo razoável, os princípios constitucionais a respeito de uma limitação, que o tombamento também é uma limitação administrativa, todo mundo entende que tombou é do município, a propriedade, errado. O tombamento é uma limitação. Então, quando você tem um jurídico, que você faz parte de grupos, você favorece. Não, nós somos excluídos. E que momento foi feito isso e que por determinação de quem? Eu não sei qual foi a determinação de quem. Eu sei que nós somos excluídos. Que ano? Que a gente não faz parte mais do GAI. Eu vou ser muito... Eu acho que 2013, 2014, eu não lembro mais ou menos. Eu vou estar equivocado, mas nós fomos excluídos. Eu e a Marina, a doutora Marina, fazíamos parte do GAI. Nós somos excluídos. Então, assim, não havia interesse. Por isso que você vê hoje, por exemplo, quando o jurídico fala da lei da contrapartida, não pode haver a contrapartida, embora esse governo tenha muita gente que defenda a contrapartida, mas ela é ilegal. A partir do momento que o empresário ele quer propor um mandato de segurança falando que ele quer aprovação sem contrapartida, o município precisa legislar. Enquanto a gente não legislar, não tem como você exigir. Então, a gente colocava essa posição. Então, você teria que legislar, fazer a contrapartida, fazer qual porcentagem, fazer o que o Estatuto da Cidade determina. Então, assim, nós somos excluídos do GAI. Uma pergunta que não quer calar, me permite, presidente, mesmo porque foi trazido aqui para nós, através realmente da Procuradora-Geral do município, que as desapropriações referentes a Bauruiacanga não foi seguido o rito adequado da forma que deveria seguir, ou seja, foi declarado de utilidade pública as áreas sem negociar com os autores proprietários. O senhor tem alguma coisa para dizer sobre isso? É assim, existe uma confusão também. O que a administração... a desapropriação ela pode ser direta ou indireta. Ok? Quando você faz a direta, você realmente precisa ter previsão orçamentária. Você não pode desapropriar sem essa previsão orçamentária. Por quê? Porque a lei determina que tem que ter um depósito prévio. Tá? Quando você tem uma desapropriação indireta, não existe depósito prévio. Então, você não precisa ter previsão orçamentária. O que aconteceu com Bauruiacanga na época do Rodrigo Agostinho foi que o governo do estado queria duplicar. Então, ele fez um convênio com o município, onde o município pagaria as desapropriações e o Estado faria a duplicação.
Não precisa ter previsão orçamentária, você pode fazer através de composições. A maioria, que eu lembro que tudo foi feito pela CEPLAN também. A CEPLAN que pedia as anuências dos proprietários, e eu não sei se ela negociava ou não valores, e ela que pediu as anuências, então as anuências vinham para a gente, e a gente repassava para o DR para que ele iniciasse a obra. Um ou outro proprietário que obsteve o segmento da obra, que foi que nós entramos com a ação, e que nessa desapropriação nós precisávamos ter orçamento, e nós tínhamos, então nós entramos com a desapropriação. Mas assim, a desapropriação que Bauru-Iacanga, ela foi feita também, toda a negociação foi feita com a CEPLAN, não foi feita com o jurídico também. Nós só recebemos quando nós precisávamos entrar com uma ação para não parar a obra do Estado. Muito bem, senhor. Vereadora Chiara. Vereador Meira. Portanto, está deferido todas as perguntas do vereador Meira e da vereadora Thelma Gobi também. Doutor Chama, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Chama, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Eu vi aqui em algumas defesas dessas ações que pesam contra a prefeitura, que normalmente a linha de defesa da prefeitura é sobre o negócio da desapropriação indireta, né? Aqui não é uma desapropriação indireta e assim vai. Ou seja, parece que o argumento é o mesmo, mas ele não prospera, parece que a justiça não concorda, não aceita muito essa fundamentação, né? Como o senhor é um jurídico, o senhor já fez várias defesas em prol do município, depois que o município já tinha perdido algumas ações, não era momento de pegar e rever essa fundamentação e mudar? Afinal de contas, eu vejo, me perdoe, eu vou falar uma coisa aqui para o senhor que eu tive a oportunidade de ver alguns processos, mas é um cópia, sabe? Infinitas vezes. Quando um desembargador ou um juiz se manifesta nesse sentido, fica até ruim para o advogado, né? É desagradável para o advogado, porque ele fala assim, poxa, o defensor não teve um trabalho aqui combativo para tentar demonstrar isso, aquilo. Ele, na verdade, ele se ateve a copiar aquilo que ele fez num primeiro momento e copiou aqui novamente. Pergunto para o senhor, né? Essa tese defensiva da desapropriação indireta não é uma coisa que já está um pouco assim desgastada, ou o senhor ainda acredita que essa é a tese que deve ser defendida para situações como essa? Porque, além dessa, outras virão. Outras virão. Eu tenho contato com pessoas aí que agora que publicou o plano de manejo, puxa, já tem aí uma infinidade de advogados aí, né, colegas, que vão buscar o direito dos seus clientes a uma indenização da prefeitura, porque o plano de manejo, de uma certa forma, também é muito restritivo e vai impedir a exploração comercial de uma área. Eu queria saber, especificamente sobre esse caso, se não tinha uma outra linha de defesa que não essa. Assim, com o devido respeito, o STJ, ele é unânime praticamente, é majoritário, no sentido de que quando você tem uma lei ambiental que limita o uso da propriedade, é uma limitação administrativa. Nós temos o conhecimento de que aqui em Bauru, as juízas, eu não sei se porque o município não combate o laudo, porque tem duas vertentes. Uma, o copiar e colar é porque o processo é mal instruído. A CEPLAN não dá elementos para o jurídico fazer. O jurídico tenta puxar qualquer coisa que ele tenta e colocar no processo, porque não tem nenhuma informação. O senhor está dizendo, então, que as defesas são feitas porque o jurídico não tem... Não é alimentado. Não tem respaldo, não tem alimento, porque dessa forma, vamos colocar LCN que nem eu coloquei. Como que eu ia defender o município se não tinha apossamento? Como que eu ia defender se eu não tinha informação que é área rural? Como que eu ia defender o município se não tem no processo? E eu provo para você que não tem no processo. Mas o rural o senhor não sabia? Não sabia. Não tem informação no processo. Nem no laudo pericial tem. Nem o quesito que o perito, que o nosso assistente técnico fez para o perito, ele não mencionou área rural. Doutor Chama, me perdoe interromper o senhor. Eu vou fazer uma pergunta. O problema da área, do perímetro urbano e zona rural é uma coisa assim que é tão evidente, porque basta eu ir lá no mapa... Nós não temos acesso a mapa.
Mas o mapa da CEPLAN, eu tenho acesso? Não, o mapa, e por isso que a gente manda para a CEPLAN. Quando nós recebemos a intimação, nós mandamos o processo para a CEPLAN, para ela mandar as informações sobre a área. A CEPLAN manda, porque se você pegar pelo próprio poder público, que seria os atos oficiais, você vai ver um roteiro, e você não vai conseguir identificar a área. Porque as leis de perito urbano, elas são feitas por roteiro. Então, o que acontece? A CEPLAN transfere esse roteiro no mapa da cidade e ela pontilha o que é área urbana e o que não é área urbana. Então, quando a gente recebe esse processo, a gente manda para a CEPLAN. A CEPLAN vem com a informação, para mim, na época que eu lembro, não sei se está no processo, só veio falando que era APA. O GAI só falou que era APA. Ninguém levantou que era área rural. A CEPLAN disse nos autos que somente era uma APA lá, não disse que aquilo ali era uma área rural. Só APA, não tem informação. O perito judicial, levantando no laudo, falou que é área urbana. O senhor pode ver no laudo. O nosso técnico, assistente técnico, não levantou que é área rural. Não fez nem questionamento sobre a área rural. Uma pessoa designada, quando o perito vai fazer uma vistoria na área, a exemplo do que aconteceu na floresta urbana, né, que nós descobrimos aqui que teve uma engenheira florestal que ela foi designada para acompanhar o perito. Aí foi o perito, designado pelo juiz, foi a engenheira, a pedido da ilustre e defensora do município, em que ela indicou, pediu a indicação de uma engenheira para acompanhar, e também foi uma outra pessoa defendendo o interesse da parte. Então foram 3 pessoas, o perito, uma defendendo o interesse do município e outra defendendo o interesse da parte. Então vamos lá, ó. E nesse caso, não foi também uma pessoa? No dia da perícia, nós mandamos, quando é marcada a perícia, nós mandamos o processo. Não sei se esse processo foi, porque eu já não estava mais sob meu comando, mas normalmente a gente faz isso. Então chegou o processo para citação, vai para a CEPLAN, para ela nos informar o que tem sobre a área. A partir desse que tem levantamento, nós vamos construir a defesa. Se não vem nada, não tem como você fazer uma defesa boa. Você não pode pegar e falar o seguinte, no meu entender, que a defesa ela é copiar e colar se ela não tem instrumento, ela não tem elementos para você defender. Então você usa assim, você usa em 2 fatores, foi o que eu usei. É limitação administrativa, mas caso Vossa Excelência entender, após a perícia, que há um esvaziamento econômico e há uma desapropriação indireta, eu quero que os juros ocorra a partir da perícia, não do apossamento, eu quero que ocorra... Você faz uma defesa, um pedido subsidiário. Mas veja, nesse caso da LCN, foi marcado perícia, o único assistente técnico que foi fazer a perícia junto foi da autora, não foi do município. O município não informou no processo que tinha linhão. O nosso assistente técnico, não sei quem era, foi lá, porque eu não tenho mais acesso ao processo. Mas a juíza, ela, nos autos, ela pede a indicação de uma... Pede, mas o município não vai. Ué, mas não vai por quê? A CEPLAN não vai. Mas não é o jurídico que tem que pegar e falar para o prefeito, prefeito, eu preciso de uma pessoa, um técnico para acompanhar a perícia. Mas é o jurídico que é a voz do... Quem ouve o processo, quem está no processo é o defensor jurídico. Mas é feito isso. Nós mandamos a data para ele tomar ciência e comparecer. Quando é marcada a perícia, nós marcamos lá a CEPLAN para indicação do assistente técnico, para fazer os quesitos. Quando vem, aí o cara faz os quesitos, aí ele faz as perguntas para o perito. Por exemplo, no caso da LCN, não foi perguntado nada, se tinha fator desvalorizante, não foi perguntado se a área estava em área urbana, não foi perguntado se existia outro tipo de limitação, não foi perguntado nada no quesitos. Bom, foi para o perito. O perito marca a data da perícia. Quando ele marca, ele devolve, dá conhecimento para o procurador. O procurador manda o processo para a CEPLAN, falando, a data da perícia vai ocorrer em tal data, tal horário. É para ele acompanhar a perícia. Só que eles não vão. Por isso que dá esse problema. Nós já pedimos, eu estava falando aqui, a gente pediu várias vezes que o engenheiro fosse. O senhor está falando, então, a responsabilidade aí envolve não só o jurídico. No caso de desapropriação, eu entendo que nem é o jurídico. O jurídico, ele faz, ele é um instrumento, ele toca o que a CEPLAN deu o tom. O senhor me perdoe, eu vou ter que discordar do senhor. Espera um pouquinho só. Eu sou o prefeito municipal. Eu tenho um servidor ali que é o jurídico meu. Sim. Ele está designado para defender os interesses do município naquele processo. Aí o procurador fala, olha, eu preciso de uma pessoa para acompanhar o perito na vistoria. Isso.
A CEPLAN, o senhor está dizendo, não manda. Não manda. Eu fico quieto. Você poderia pegar, é que eu falo, esse processo poderia até, a falta, não sei se foi uma falta ou não, poderia você pegar uma cópia desse processo e mandar para a corregedoria para apurar, porque não foi feito esse acompanhamento com no dia da perícia. Mas não é o jurídico que tinha que fazer isso? Sim, mas esse caso do processo da LCN, eu já não estava tocando. Sim. Eu não posso falar que foi uma desídia de algum outro procurador que não encaminhou ou não comunicou o assistente técnico da perícia. Eu não conheço mais esse processo. O único ato que eu fiz foi a contestação, diante de uma simples informação para mim, que na área só havia uma incidência de uma APA, mais nada. O GAI falou a mesma coisa, só tem APA. Não tem informação nenhuma no processo que havia outro tipo de limitação. Não foi o senhor que fez as alegações finais de defesa? Não. O senhor só fez a contestação? Que eu me lembro só. Depois o senhor não acompanhou mais nada? Não, que eu me lembro não. Desse caso deve ser nada. E o senhor não soube depois se nas alegações finais de defesa houve esses questionamentos novamente? Também não sei. Eu não acompanhei mais esse processo. Porque que eu lembro desse processo, que eu lembro foi, eu fiz a contestação, que eu era diretor da Procuradoria do Patrimônio, e fui já para a Procuradoria-Geral. Ah, o senhor não era o Procurador-Geral? Eu já fui para a Procuradoria-Geral, logo de seguida, acho que em 2012, acho que eu fui para a Procuradoria-Geral, ou 2011, eu fazia alguns atos para ajudar a PPI, porque a PPI ela sempre foi muito defasada como procuradores, ninguém dava apoio para a PPI, achava que a PPI era uma procuradoria, a doutora Nancy vivia reclamando, desde que eu assumi, que eu entrei na prefeitura, a doutora Nancy vivia lutando para ter técnicos na PPI, nunca nós fomos atendidos, porque se a gente tivesse um engenheiro, como a gente tem hoje, por exemplo, eu estava falando aqui também, quem fazia as consultas em cartório eram os procuradores. Nós não tínhamos um servidor. A PPI tinha um servidor, que era a secretária. O resto, quem tinha que fazer levantamento, quem tinha que ir na CEPLAN, quem tinha que buscar dados, eram os procuradores. Quem tinha que ir no cartório consultar se dava registro, como o caso Terra Branca, como você tinha que consultar se tinha outros atos processuais ou não, você tinha que ir atrás. Doutor Chama, eu vou fazer uma pergunta final, porque não adianta eu me aprofundar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor quiser responder, o senhor responda. Diante de tudo isso que o senhor falou, diante de todo o seu conhecimento jurídico que o senhor tem, diante do seu conhecimento da administração municipal, diante desse resultado desastroso para o município, numa ação como essa, em que está ficando bem claro com o seu depoimento de que a ausência de funcionários especializados para acompanhar esses casos pode ter dado causa a tudo isso. A quem o senhor atribui a responsabilidade por essa indenização milionária contra a prefeitura, essa condenação da milionária? Quem que o senhor acha que é o grande responsável? Eu acho que a partir do momento que você edita uma lei, que para mim, ela é, embora eu que defendi as leis, diante de uma representação que foi feita, aonde eu acho que ela contém algumas limitações de propriedade, o município, abstratamente, quando ele edita essas leis, ele sanciona essa lei, ele vai ter que indenizar. Eu acho que o grande responsável por essas limitações, abstratamente, independente ou não de ser uma desapropriação, de ser uma limitação, a indenização vai ocorrer. O que pode mudar, que eu respondendo a sua pergunta lá, é o caminho que o processo vai tomar e o tipo da indenização, que você pode indenizar por metro quadrado e ficar com a área, ou você pode indenizar 30% do metro quadrado na limitação. Então, o caminho que o processo vai tomar, mas indiferente ou não, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. E eu acho que a má estrutura do município, a falta de funcionários especializados para esse tipo de assuntos, foi o que causou o maior dano, de você ter um processo a mais, um processo a mais, então você não cuida desse processo, você não chama ele para você tocar. Eu vinha fazendo isso em vários processos, alguns processos eu vinha tomando conta, que foi o caso dos jogos abertos, outros processos que eu tomava conta, que é o aterro. Então, alguns processos que são todas as ações de inconstitucionalidade dos loteamentos, que são o do MON 1, do MON 2, o Tamboré, Alphaville, todas essas ações, quem tomava conta era eu.
Então, eu não passava para a procuradoria, porque eu que tomava conta desses processos. Então, eu lidava com eles de eu ir atrás. Então, eu ia atrás, eu ia na CEPLAN, eu ia buscar, eu ia lá conversar com os desembargadores, eu ia tentar na sessão dos precatórios, eu fui em todas, com o meu dinheiro, com o meu carro, eu fui falar com todos os desembargadores, mostrar que havia um erro para todos os desembargadores. Infelizmente eu não consegui, mas eu que tomava conta. Quando eu pegava as ações que eu distribuía, eu que fazia. Eu nunca deixei para outras pessoas. É que acontece que, quando você está na procuradoria, você precisa ter estrutura. Esse processo, por exemplo, ele deveria ter ido na SEMA. A CEPLAN, normalmente, quando ele recebe, ele vê que era uma limitação ambiental, o correto é ele ter mandado para a SEMA, e a SEMA ter se manifestado sobre esse processo, e ter retornado para o jurídico. Muitas vezes poderia ter vindo com os elementos melhores. O procurador não tem poderes para avocar e chamar esses funcionários para conversar, para dialogar lá na procuradoria? Tem, mas o prazo é muito exíguo. Quando você manda o processo para a CEPLAN, não sei se tem isso nos autos, você vai observar que você manda numa data, ele vem depois de 7, 8 dias, e você só tem 15 dias para você se manifestar. Então, o que eu falei na outra reunião, a gente fazia o quê? Tirava uma cópia da inicial, começava a elaborar a defesa, porque sabia que o processo ia, não sabia quando ele voltava. E você poderia, o Alexandre, que já depois aqui, ele já teve homéricas discussões, ligando para a CEPLAN pedindo o processo, porque ele ia vencer prazo dele, e ele ia ser responsabilizado, e ele brigava com o funcionário da CEPLAN, chegou a discutir com o antigo diretor da CEPLAN, que era o Vladimir, porque o processo demorava para chegar, por exemplo. Então, assim, nós tínhamos esse problema de prazo. Então, a gente tentou fazer, o que a gente tenta fazer lá no jurídico é até sub-humano, porque o volume é exacerbado, nós não temos apoio, a administração não olha para o jurídico. Vocês foram lá no jurídico hoje, você vê o estado que hoje nós trabalhamos em baia, o serviço não é informatizado, quando a gente pede alguma coisa para a CEPLAN, ela não atende, sempre foi assim. Você tem entendimentos que o funcionário entende que ele sabe mais que você do direito, eles esquecem que o jurídico que aplica o direito. Então, você tem vários problemas. Eu tive vários problemas de você mandar o processo e o cara não atender, e você saber que o município ia tomar uma ação judicial, e o funcionário não quer saber. Então, é uma pena que o senhor está falando isso, porque se é lamentável. Tivesse tomado providência pelo próprio jurídico em determinar e informar isso, levar esse o secretário Maurício Porto sabia de tudo isso. Se levasse esse fato ao prefeito municipal, ele poderia ter tomado providências de cunho administrativo junto à corregedoria. Agora, o senhor não me respondeu a minha pergunta, que eu sei porque o senhor foi lá e tentou, né? Isso é a mesma coisa eu perguntar para o senhor. O senhor deu uma resposta da seguinte forma para mim: eu tenho um crime que uma pessoa foi vítima de um homicídio por uma arma de fogo da marca Taurus. Aí o senhor está colocando para mim que o responsável pelo crime é o fabricante da arma. Não é. Eu quero saber quem foi que atirou. Eu quero saber do senhor, se o senhor, vou voltar a insistir, a quem o senhor atribui a responsabilidade? Ao prefeito? Ao secretário de Negócios Jurídicos? Ao secretário do Planejamento à época? Ou aos funcionários diretamente envolvidos? Seja o procurador que defendeu os interesses do município, ou seja o funcionário desidioso lá da Secretaria do Planejamento que não atendeu a convocação do... Se o senhor não quiser responder, o seu silêncio já será tudo para mim. Então eu vou me manter em silêncio. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Agradeço a deferência e gostaria assim, de fazer primeiro uma solicitação ao presidente da comissão, para que a gente pudesse ter quando o jurídico foi excluído e quem o excluiu, se tem uma portaria sobre essa situação. Eu acho que foi a composição do GAI, ela é feita, acho que por decreto. Então precisava dar uma analisada para saber quando que foi publicado esse decreto que excluiu o jurídico dessa composição. Deixa eu só fazer um questionamento. A gente vê, e não é de hoje, uma série de dificuldades de relacionamento, né, para a troca de informação entre os diversos setores da prefeitura. Eu só gostaria de perguntar, se for possível responder, fique à vontade, se à época o procurador-geral não era o senhor,
na distribuição dessa ação, que eu me lembro, acho que era o Maurício, que ele acumulava. E se à época o prefeito foi avisado da dificuldade de intersecção e de recebimento de informações para que o jurídico pudesse prover as contestações necessárias. Normalmente, as conversas elas ocorriam de forma informal. Então, você sabia, por exemplo, que eu acho dificilmente o prefeito, muitas vezes, não saber que está tendo uma ação milionária correndo, porque é normal até as pessoas que estão processando o município, é normal isso, elas procurarem para conversar. Para você ter uma ideia, eu recebia, durante 6 meses, em 2017, eu recebi 1.000 e poucas pessoas no gabinete da Procuradoria-Geral tentando solucionar problemas do município. Então, eu acho difícil o prefeito, muitas vezes, não tomar conhecimento de processos que a pessoa que está processando o município não está buscando um acordo. Porque quando ela vem buscar o acordo, normalmente a gente pega e vai e leva para o prefeito. O fulano de tal veio aqui, tudo é passado para o prefeito. O fulano de tal veio aqui, ele está querendo fazer um acordo, o que você acha? Muitas vezes ele fala, deixa tocar, não faz nada. Muitas vezes ele fala, então vamos conversar. Então nós marcamos reunião no gabinete e é conversado. Entendeu? Nesse caso, então assim, esse problema da falta de infraestrutura no jurídico sempre foi conversado. Na época do Tuga, na época do Rodrigo e na época do Gazeta, nós sempre procuramos melhores estruturas. O município melhorou muito quando foi feita uma comissão de próprios municipais, aonde o Tribunal de Contas apontava uma falha do município, que o município não sabia nem que tinha área verde, por exemplo. Então, nós temos área verde no Alto Bauru, que o município nem sabe, porque não tem registro. Nós temos área verde no Santa Rita, mas o município também não sabe, porque também não tem registro. Nós temos área verde, por exemplo, no Tangarás, mas também ninguém sabe, porque o loteamento que foi feito lá no Marabá, no Tangarás ou Manchester, não tem registro. Então, a gente não sabe nada. No Chacras Terra Branca, que foi aquele rolo do GAECO, nós temos 70.000 metros quadrados de área verde, onde o município contabiliza no seu banco de imóveis, mas não tem registro. Então, veja, o município... Então, você não tem dados do que você tem. Então, quando foi montada essa comissão, eu não lembro qual o prefeito que autorizou, nos ajudou muito a fazer os levantamentos de áreas públicas, de a gente saber, mas mesmo assim nós sempre pedimos estruturas, nós não tínhamos estruturas, nós nunca tivemos um engenheiro para ajudar o município nessas questões de você fazer avaliações, como o Ministério Público tem. O Ministério Público tem um órgão específico, que é o CAEX, aonde ele vai, ele pede para o CAEX ir lá, o CAEX faz uma perícia, levanta questões, é um assistente técnico que ele faz a vistoria. Nós não temos essas pessoas na CEPLAN. Eu agradeço, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu fiz alguns questionamentos através do artigo 18 sobre tudo que versa sobre o GAI. Nas oitivas passadas, algumas situações apresentadas me chamaram um pouco a atenção, no sentido de que o GAI é o primeiro órgão, na verdade, a opinar sobre qualquer pedido de empreendimento, né? Por ser intitulado Grupo de Análise de Empreendimento. E nos foi colocado aqui que é uma análise preliminar. E, do meu ponto de vista, nas várias falas que nós tivemos, foi desvalorizado o GAI. E, no meu ponto de vista também, por ser um colegiado, do meu ponto de vista, completo, e agora eu já vi que é incompleto, porque o jurídico não está nele, muito do que acontece após o parecer do GAI é baseado no parecer do GAI. Então, nesse caso específico, o GAI colocar lá como o impedimento a área estar numa APA foi ponto crucial para que todo o resto se baseasse nisso. E aí, no meu entendimento também, o GAI deveria ter uma metodologia de apresentar, né, no seu parecer, todas as situações da análise do empreendimento em questão, daquela área. Então,
no meu ponto de vista, saber que ali era uma estação ecológica, a SEMA sabia. Que era a APA, a SEMA sabia. Que era a área rural, a CEPLAN sabia. Que tinha linhão, a CEPLAN sabia. Então, todas as situações envolvendo aquela área deveriam estar nesse parecer do GAI, no meu ponto de vista, né? E eu acho que o GAI precisaria estar melhor estruturado e melhor regulamentado, inclusive com relação aos seus pareceres, para que ele subsidie todas as defesas que venham na sequência. Porque se não fizer isso, no meu ponto de vista, se nós não tivermos isso, todas as ações indenizatórias por estarmos em áreas de proteção ambiental, elas virão um parecer se baseando no outro, e o primeiro é o do GAI. E eu concordo plenamente. Tanto é que a composição do GAI, antigamente, ele era feito por uma pessoa da SEMA, da Endurb, do DAI, da CEPLAN, do jurídico. Nós tínhamos um colegiado onde eram envolvidos todos os servidores, de todos os setores. Então, quando aparecia um empreendimento, a Endurb, através do Aníbal, falava, olha, aqui eu preciso do sistema viário assim, porque a lei pede assim, então vamos dar uma diretriz? Vamos, então já dava uma diretriz já. Então, já antecipava. Eu acho que o GAI também, na medida em que ele não analisou essa área, ele não fez, me desculpa, que ele não fez essa análise, que nem Vossa Excelência colocou, não tinha informação no processo. Ele se ateve a um fato que a área está em APA. Ele não levantou dados, ele não fez vistoria na área. O município vai perder muito se ele não mudar o sistema dele. Ele tem que fazer igual acontece. Ações de indenização, seja de pequeno valor, porque é bem público, é valor, é erário público. Qualquer ação de indenização tem que haver, antes de mandar para o jurídico, para a defesa, um laudo técnico. CEPLAN, SEMA. Tem que ter. Não pode vir só da CEPLAN. Por que muitos processos saíam da CEPLAN e iam para a SEMA, e outros processos nunca foram para a SEMA? Voltavam para a gente sem qualquer informação, sem qualquer manifestação do órgão ambiental. Como que pode? Você manda para um órgão para que ele te informe o que tem na área. O que é a área? E ele manda para você somente assim, olha, é a APA. Tá bom então. O que nós vamos fazer? Vamos tentar defender. Aí na hora que manda para a perícia, ninguém fala nada. Ninguém pergunta se há um fator desvalorizante, se há alguma outra, se existe uma outra destinação para a área, se pergunta se existe qualquer um outro impedimento ambiental. Ninguém pergunta. Aí, eu te falo mais, todo mundo está apostando muito na contestação, né? Porque assim, quando acontece um problema, todo mundo vai e aponta só para aquele caso. Mas eu falei aqui já e vou repetir. Na apelação, se tivesse rebatido o laudo, a CEPLAN, na apelação poderia sim o tribunal determinar nova perícia e chegar aos novos valores. Não aconteceu porque a CEPLAN não rebateu o laudo. Você pode ver que o caso do Pinheirinho, do acordo. Nós fizemos uma desapropriação em 2011 do Pinheirinho, aonde chegou a avaliação, não lembro qual o valor, mas só para exemplo, R$40 o metro. Aí vem o município e concorda com o laudo do Pinheirinho. O advogado foi no tribunal e conseguiu anular o acordo, a desapropriação do Pinheirinho e colocou agora uma nova perícia que chegou ao valor de 700 mil e não mais 400. Então veja, por que só a parte particular que ganha? Por que só eles que ganham a gente nunca ganha? Porque nunca há um embate. Nunca há um funcionário que vai na área, nunca há um funcionário que faz avaliação, não há uma pessoa que rebate. Diferente do particular. O assistente técnico vai na área, faz a vistoria junto. Pode ver que o laudo, eu não lembro desse caso, mas eu lembro que, uma vez que eu li essa perícia, o assistente técnico estava do autor. Entendeu? Só para, vereadora Chiara, só para esclarecimento da vereadora Thelma, em 2006, o prefeito Tuga faz o decreto do GAI, inclui a Secretaria de Negócios Jurídicos. Está aqui o documento, já estou anexando no processo.
Em 28 de janeiro de 2014, o prefeito Rodrigo Agostinho exclui o negócio jurídico do GAI. Então, está aqui o encaminhamento. Uma outra questão que chegou foi solicitado para que o senhor Paulo Roberto Gabrilotti acompanhasse a perícia no local. Chegou o documento. E aí, no laudo de vistoria no dia 24, ele diz o seguinte, 2012, sobre o acompanhamento técnico da parte da autora da vistoria do imóvel, visitou minuciosamente o imóvel. Então, não houve um comparecimento da prefeitura, mas houve o comparecimento do período da parte interessada. Então, está anexado ao processo. Pode continuar, vereador Cano. Presidente, que eu me recorde, na oitiva do Garbelotti aqui, ele disse que esteve no local. O que ocorre é que ele não teve acesso ao laudo do perito. Então, ele não sabia o que tinha sido colocado no laudo. Que eu me recorde foi isso que nós ouvimos aqui. Então, assim, os laudos estão sendo feitos, a prefeitura tem acompanhado, simplesmente acompanhado, e não tem opinado em momento algum. A hora que volta para a CEPLAN, concordar ou não com o laudo, o assistente técnico não tem participação nenhuma em dizer, olha, ok, esse laudo está correto. Mas me permita, nesse processo eu não lembro, né? Mas assim, normalmente quando a gente toma conhecimento do laudo, antes do laudo a gente manda para o assistente técnico fazer as perguntas, que são os quesitos. E quando marca a data da perícia, normalmente a gente manda para eles, eu não sei se aconteceu nesses processos porque eu não estava tomando conta, mas vamos supor, normalmente a gente manda, olha, a perícia vai ser tal dia, ciência para você, para o secretário, para que ele determine para o funcionário ir, certo? Quando é feito o laudo, a gente normalmente recebe o laudo, imprime o laudo, põe no processo administrativo e manda para a CEPLAN para ele se manifestar do laudo. Esse é o procedimento normal do jurídico, salvo se ocorrer alguma falha nesse processo. Mas, normalmente, esse é o trâmite que acontece. Então, a CEPLAN se manifestou através do engenheiro Vladimir Riel, nos 2 processos do precatório. Né? Então, há uma concordância. Eu não sabia que tinha sido nesse também. Eu não sabia nesse. É aquela coisa, em 24 horas tem que concordar ou discordar, concordo e não consulto o assistente técnico da prefeitura que acompanhou. Então, realmente, é muito difícil quando a gente tem uma concordância que não foi analisada. Por isso que tudo isso reflete no jurídico. Aos olhos de quem está vendo, parece que o jurídico não fez uma boa defesa, parece que o jurídico não atuou. Mas nós não temos o que fazer muitas vezes, até pode a pessoa concordar ou não, mas se eu mando um laudo para a CEPLAN, e ela vem falando o seguinte, nada a opor ao laudo, o que eu vou falar? Como é que eu vou na apelação falar alguma coisa na apelação, pedir uma nova perícia, rebater aquilo, se o próprio poder público reconheceu o valor do metro quadrado, que ele não foi na área V, que tinha linhão, que ele não foi, não levantou no mapa que é área rural, que tem lá o mapa da CEPLAN. O engraçado é que tem áreas que estão incluídas no mapa, e que pessoas vão depor e falam que não estão no mapa. É engraçado. Mas, nesse caso, nem foram ver se estava no mapa. Então, veja, é difícil a gente hoje não querer defender eu sempre fui um funcionário que, se você conversar com o Tuga, porque eu sempre participei da administração do Tuga diretamente, você pode confirmar que o Tuga, ele era uma pessoa que ele me consultava muito na época, o Rodrigo Agostinho também, e até o tempo que eu fiquei no Gazeta, sempre fui muito consultado. Eu nunca fui de criticar a estrutura e nunca fui de criticar funcionário. Mas, a partir do momento em que você vê o sistema correndo, você percebe assim que as pessoas, elas não analisavam que o jurídico, por exemplo, não tinham nenhuma estrutura e não ajudavam o jurídico a trabalhar.
Então você olha o jurídico e fala assim, mas não teve defesa. Teve sim, era o que era possível. A apelação, por exemplo, se tivesse batido no laudo, numa eventual apelação nós poderíamos ter retornado, poderia ter colocado aquela tese que é da limitação administrativa, falar, excelência, a indenização é 30% do valor do metro, e não é desapropriação. Por quê? Porque não houve esvaziamento, a CEPLAN não questionou se houve esvaziamento econômico ou não. Olha só, você poderia ter discutido, há um esvaziamento econômico ou não há esvaziamento econômico dessa limitação? Porque a SEMA, ela fala que você não pode construir uma casa, veja no Vale do Igapó, que é um equívoco, você não pode parcelar o solo, mas construir você pode. O direito de você construir já foi dado pela CETESB lá na implantação do loteamento, quando ele dá o habite. Quando a CETESB dá o habite, lá, o alvará dele, a licença de implantação do solo, ele já está dando a licença para você ocupar o solo e construir uma residência. Isso é um equívoco da CEPLAN, quando ela nega uma ocupação do solo em uma APA para você construir uma casa. Isso é um absurdo. O que acontece é, se no lote tem um desmatamento, você precisa de autorização da CETESB. Tanto é que foi da minha autoria que colocasse nos alvarás, nas licenças, que poderia se construir desde que, se tivesse mato, tinha que ter o licenciamento ambiental ou autorização da CETESB. Por quê? Porque a gente não se opõe, porque a licença de implantação já foi dada pela CETESB lá atrás. Mas a CEPLAN vinha e falava o seguinte, a SEMA também falava, não pode construir nada. Então, veja, há um problema estrutural na prefeitura em todos os aspectos, não só relativo a esses precatórios, mas em tudo, até impedimentos de você construir uma casa. Então, assim, eu nunca quis falar, voltando a falar mal de funcionário de estrutura, mas o jurídico nunca teve estrutura, o poder público, a CEPLAN, nunca deu estrutura para o jurídico para fazer uma defesa, ou uma defesa coerente. Volto a falar, quem me ajudou a fazer os quesitos para a área do Aeroclube foi o José Alexandre Canheu, oficial do cartório. Eu fui até lá, eu conversei com ele, eu fiz os quesitos, eu não mandei para a CEPLAN, porque eu achava, posso até responder na corregedoria por isso, mas eu achava que era um patrimônio de bilhões, e eu não queria perder a ação do Aeroclube, então eu peguei aquele processo, quando abriu o prazo para eu me manifestar sobre os quesitos, eu fui no José Alexandre, eu peguei esse perito que fez esses laudos, que é o de Pederneiras, o Felício, falei para ele se ele podia ir na prefeitura. Um dia ele foi na prefeitura, e eu falei, me ajuda a fazer quesitos. Eu pedi ajuda, e eu não mandei para a CEPLAN, porque eu sabia que poderia vir quesitos que não iriam atender para eu atacar o laudo depois. Fiz os quesitos, junto com o Alexandre Canheu, que é o oficial do cartório, ele me ajudou. Aí falou o seguinte, eu vou fazer os quesitos porque você, assim, eu não entendi a matéria registrária, a gente não entende, a gente não aprende na faculdade. Quem me ajudou foi ele, falou assim, olha, eu acho que você tem que ver esse lado. A partir do momento que ele me deu uma aula do sistema registrário, que seria de fora para dentro, eu peguei e falei, ok, eu vou fazer os quesitos. Eu fui fazer os quesitos, junto com o Felício, que me ajudou. Eu não mandei para a CEPLAN. Se você ver, não tem tramitação desse processo do Aeroclube para a CEPLAN. Quem fez fui eu. Então, assim, nós não tínhamos estrutura para fazer, e nós não temos hoje. O município, se hoje o prefeito não alterar a estrutura da CEPLAN, para que seja feito um grupo, que esse grupo que faça vistorias nas áreas, nós não vamos consertar as ações de indenização. Hoje ela pode ser 300 mil, mas esse problema do recurso, de voltar, ela vai se transformar em 1 milhão. Até lá já passou, e o município vai ser condenado em 1 milhão. Mais alguma pergunta, senhores? Bom dia, doutor. Bom dia. Nós temos um caso bastante emblemático aqui, né? No caso da floresta urbana, o que mais foi dito aqui é que à época não se tinha o GAI, né? E que por isso as coisas acabaram se perdendo, não tinha um caminho e deu no que deu. Agora nós temos um desfecho que parte de uma defesa que vem de uma informação do GAI, né? Então, o GAI ele aparece 2 vezes aí em casos semelhantes.
O vereador Meira fez uma pergunta, quem seria o culpado? Eu acho que dificilmente você vai achar o pai da criança, Meira. Infelizmente, a gente percebe que é uma sucessão de erros, um efeito dominó, cascata, não erros, mas assim, de falta das informações corretas para que você possa fazer um trabalho correto, principalmente na defesa. Eu fiz até uma fala aqui, talvez indelicada, mas a impressão que passa é que é mais ou menos assim: olha, eu fiz a minha parte aqui, daqui para frente eu já não participo mais, aí passa para outra pessoa, que passa para outra, que passa para outra, cada um dá uma opiniãozinha e fica ali dentro do escritório, dentro de um gabinete, como foi colocado aqui. Não se foi na área, não se avaliou, não acompanhou, ninguém em nenhum momento se atentou para olhar o mapa, para ver que era área rural, enfim. Essa SEI, ela, além de estar tentando realmente achar quem são os culpados, está tentando achar mecanismos para que nós não continuemos errando mais, né? Então, a título de contribuição, o que eu gostaria de perguntar para o senhor? Com toda a experiência que o senhor tem, tantos anos à frente da prefeitura, todos os casos que o senhor acompanhou, o que poderíamos mudar, o que poderíamos melhorar para que nós não tenhamos mais casos como esses, de ações que você olha e é óbvio, aos olhos até de um leigo, que não teria por que pagar essa indenização milionária, mas que nós estamos perdendo na justiça. Como nós poderíamos melhorar a máquina de uma maneira geral para que a gente não continue repetindo isso nos próximos anos? Muito obrigado. Eu vou usar uma parte da Chiara. O GAI, na verdade, ele foi construído por uma finalidade. A partir do momento, ele começou, tudo que vinha para ele, para que ele fosse analisado de um empreendimento. O GAI não tem essa função de nos ajudar na defesa. Eu acho que o que precisaria, eu vou falar assim, hipoteticamente, era estruturar melhor o jurídico. Mas se não fosse possível ter um engenheiro ligado ao jurídico, que para acompanhar as perícias, para analisar os processos, para ele ir até o cartório também, muitas vezes, ele fazer um laudo para a gente, que a CEPLAN tivesse um grupo específico para isso, que seria composto não por membros só da CEPLAN, mas com membros também das secretarias envolvidas, que seriam a SEMA. Se você não tiver estrutura, você não consegue defender o município. O problema das ações de indenização, que eu falei, independente ou não, a gente vai indenizar. A forma que vai mudar, se você adotar uma linha que é limitação, você vai indenizar 30% do valor do metro quadrado, mesmo com os fatores desvalorizantes. Se você entender que é uma desapropriação indireta, você vai indenizar pelo metro quadrado cheio. Só que se você não tiver uma estrutura, você vai continuar indenizando. Não tem o que fazer. Porque você poderia ir atrás, por exemplo, das prescrições. Quando a gente usa a tese da limitação administrativa, era para ter reconhecido a prescrição. Então, só que você teria que ter estrutura. Você poderia ter alegado a prescrição, por exemplo, se tivesse falado que existia já uma limitação estadual na área, então o direito dele não teria sido prejudicado por essa limitação. Se o direito dele não foi limitado por essa limitação, não teria o que indenizar. Então veja, um erro de informação que não veio para o jurídico, fez com que o município gastasse 14 milhões hoje. Se tivesse essa informação, que lá era um parque, ou que lá era área rural, embora você poderia parcelar a área rural pela lei 5837, tudo bem. Mas se você tivesse essa informação no processo, esse levantamento, se você tivesse, você não teria que indenizar. Nós não indenizaríamos. Senhores, mais alguma pergunta? Doutor Chama, eu não vou nem citar o nome da pessoa aqui, porque é crime falar o nome da pessoa. Mas eu vou mostrar para o senhor que é procurador, é um advogado, se é aceitável
uma defesa do município numa ação milionária dessa, numas alegações finais de defesa, ser resumido em 3 páginas. Vou mostrar para o senhor. Eu quero que o senhor, pelo menos, aprecie. Já que o senhor participou da contestação, eu queria que o senhor desse uma olhada nisso aqui, porque se eu sou o procurador-geral, eu represento contra essa procuradora. A gente não toma conhecimento disso aí, a gente toma depois, né? A gente, no momento que faz, a gente não toma. Esse processo não volta. Pode ver que não tem ciência da gente no... Sim. Alegações finais de defesa. Palmeira. Esquece essa página aqui que você está indo. Não preciso falar mais nada, né? Senhores, portanto, a gente agradece a presença do doutor Chamas aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. Tá? Está encerrado, portanto, às 11h17.